Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 sim, toca-me. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês nessa manhã.
Eu acredito que os irmãos estejam, assim como eu, bem felizes de estarmos aqui e bem emocionados também de estarmos aqui, né? A gente ainda não sabe muito bem como nos conduzirmos em ajuntamento, porque a gente tem o tempo todo nos preocupados em agirmos em distanciamento. Então, a gente ainda fica meio sem graça, a gente não sabe se abraça, a gente não sabe se aperta a mão, mas a gente precisa tomar os cuidados que são necessários, né? E eu fico feliz de ver os irmãos aqui. Eu estou me adaptando a esse novo modelo, porque eu estou há quase 4 meses fazendo o culto só eu e o telefone em casa e a câmera, e ver essa parafernália toda aqui me deixa um pouco constrangida. Mas nós vamos estar adorando ao Senhor. Daqui a pouco a gente engrena e nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que nos oriente, que nos ajude a estarmos fazendo a vontade dele e, sobretudo, irmãos, a estarmos aproveitando esse momento de comunhão, né? A aproveitar esse momento em que podemos voltar à casa de Deus. O tema que a gente vai estar estudando na manhã de hoje, ele é bem propício, chama Igreja Nunca Fecha. Quando eu vi o tema da proposta da lição da convenção, eu disse, nós vamos começar hoje vendo então uma lição diferente da que nós estávamos visto, que eu acho que tem a ver com o que vamos estar fazendo aqui. E eu convido os irmãos a abaixarem as suas cabeças. Quero dar boa-vinda também para o pessoal que está na sala assistindo, né, através da igreja online. Não sei como é que está aí, né? Outrora eu ficava vendo os irmãos comentando, agora eu não tenho mais isso para olhar, então eu quero dar bom dia aos irmãos, todos os irmãos que já estão na sala, que estão chegando, para estarmos juntos adorando ao Senhor, estudando a palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa desfrutar aqui do conhecimento de Deus, daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Coloque-se diante do Senhor nessa manhã e interceda por aquelas pessoas que gostariam de estar aqui, mas que ainda não podem estar aqui, né? Ontem eu estive conversando com um pastor amigo meu aqui da Associação Batista Nilopolitana, e ele disse, vocês vão voltar essa semana? Eu falei, sim, nós voltaremos essa semana, e eu espero em Deus que muito brevemente a gente possa voltar todos os irmãos. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui e pelos que estão assistindo o nosso culto também, online, em casa, estudando a palavra conosco online em casa. E vamos orar, meus queridos, vamos orar e vamos estar buscando a presença de Deus, pedindo ao Senhor que nos oriente na manhã de hoje, que nos dirija, que fale aos nossos corações e que você que veio a este lugar possa de verdade estar aproveitando o máximo possível, né, enquanto você aqui estiver, o estudo da palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor nessa manhã. Querido Deus e Pai, Senhor Deus, eu quero te agradecer e te clamar, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, ó Deus. Quero te suplicar em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, ó Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor seja com a vida da tua igreja, Senhor Deus, que está reunida na manhã de hoje para estudar a tua palavra. Obrigada por essa oportunidade de estarmos no templo, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente com a melhor maneira de te buscarmos, de te servirmos, Senhor. Que o Senhor seja com o teu povo, Senhor Deus, que está em casa, ó Pai, guardado, protegido, Senhor Deus. Que o Senhor visite as suas casas, Senhor Deus, as suas famílias, ó Pai. Traz, Senhor Deus, aos nossos corações o desejo de buscar a tua palavra, de estudar a tua palavra, Senhor Deus, como temos feito, Senhor, ao longo desses meses que se passaram. Abençoe as nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos fazer tudo, ó Pai, segundo a tua vontade e conforme o teu querer, Senhor. Eu te suplico em nome de Jesus que o Senhor seja com os pastores, ó Pai, da tua igreja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, proteja suas famílias, ó Pai. Toma, Senhor Deus, esse bairro em tuas mãos, aonde a tua igreja está, que possamos, Senhor Deus, fazer a diferença enquanto cristãos, Senhor, enquanto igreja nesse bairro, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã a refletir sobre a tua palavra, Senhor. Traz o entendimento, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja, porque ela é tua, Senhor Deus, ela é uma igreja que deseja fazer a tua vontade, ser guiada pela tua palavra, Senhor Deus, para desse modo agradarmos a ti, Senhor Deus, agradarmos o teu coração.
Grandes, Senhor Deus, têm sido os desafios, ó Pai, desse tempo. E nós queremos te clamar, Senhor, que o Senhor seja conosco, nos ajudando, Senhor Deus, a viver esses desafios, a viver conforme a tua palavra, segundo a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Seja conosco, Senhor Deus, nessa manhã. Toma os teus filhos que estão aqui, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada servo teu nesta manhã está buscando de ti, Senhor Deus. Traz aos nossos corações, ó Deus, a alegria de te servir. Traz aos nossos corações o desejo, Senhor Deus, de estar na tua presença. Tu és um Deus misericordioso e muitíssimo bom, e nós te agradecemos a tua bondade infinita e as tuas misericórdias, Senhor Deus. Obrigada pelo amor que o Senhor tem demonstrado a nós, Senhor Deus, no cuidado, Senhor, com os santos, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela comunhão que temos experimentado, Senhor Deus, mesmo sem estarmos juntos um do outro presencialmente, Senhor. Eu te louvo por isso. E te louvo porque nessa manhã, Senhor Deus, aprove a direção da igreja estar decidindo abrir o tempo para este estudo bíblico, Senhor Deus. Continue a nos orientar, Senhor Deus, naquilo que é a tua vontade, ó Pai, porque cremos segundo a tua palavra. Ela é boa, sempre agradável e sempre perfeita para as nossas vidas. Seja conosco nessa manhã, seja com a vida de cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. Bom, meus irmãos, como eu disse aos irmãos, nós vamos estar estudando o texto bíblico hoje e o tema é a igreja nunca fecha, né? E a igreja nunca fecha é um desafio muito grande, porque eu não sei os irmãos, mas eu já tenho 45 anos e eu não me lembro ao longo desses meus 45 anos de vida a igreja ter fechado enquanto templo. Não me lembro de nenhuma das vezes em que nós estivéssemos congregando. E aí o autor da nossa lição, ele vai dizer para nós que o pai dele está com 89 anos e o comentário dele é esse: em 89 anos de vida, nunca passamos por uma situação em que a igreja tenha fechado as portas, em que o templo tenha fechado as portas. A pergunta, lembrando aos irmãos que hoje é uma escola bíblica dominical mesmo, eu estou atrás do púlpito aqui só por uma questão de conveniência, tá? Mas é uma escola bíblica dominical e o irmão pode perguntar e tirar as suas dúvidas aí, esclarecer as suas dúvidas, não tem problema. Não sei se tem outro microfone sem fio aí, tem algum outro microfone sem fio? Não? Não? Tá. Mas se o irmão quiser perguntar, é só levantar a mão assim, ó, pastor, eu quero perguntar, quero fazer um comentário, e a gente vai ouvir o comentário, não tem problema não. Tá? E aí eu quero que o irmão pense um pouquinho sobre, eu sou a igreja? Os irmãos que estão em casa hoje são a igreja? Ou só nós que estamos aqui no templo hoje somos a igreja? Só nós que viemos para cá hoje somos a igreja? Quem somos nós? Quem é a igreja de Cristo? A gente precisa pensar nisso, refletir quanto a isso. Será que abrir a porta do templo por si só nos torna mais igreja do que os outros que estão em casa assistindo? Qual o motivo de eu estar aqui hoje? Por que eu decidi acordar de manhã, trocar de roupa, e ao invés de ficar em casa e assistir a live, eu decidi vir? Você parou para pensar nisso? Por quê? Será que tem irmãos que estão em casa que gostariam de estar aqui? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós não tínhamos nenhum empecilho para estarmos aqui, mas decidíamos não estar? Quantas vezes? Quantas vezes você veio para cá, assim como eu, para cumprir o protocolo de ser membro da igreja e assistir à escola dominical, porque é minha obrigação como cristão estar no templo para assistir o culto no domingo de manhã, quando na verdade o meu coração não queria estar aqui? Eu não sei você, estou falando de mim. Quantas foram as vezes? Quantas foram as vezes que você veio porque você tem uma função e você precisava exercer essa função, e aí você se deslocava e vinha para a igreja? E o que penso eu, né, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Obrigado. No capítulo 3, versículo 9, até o versículo 19, nós vamos estar fazendo essa leitura. Apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, irmãos, sempre de uma maneira muito particular. Essa era uma igreja que desafiava
sobremaneira o apóstolo Paulo a viver uma vida cristã que o fazia pensar: por que esses cristãos ainda não conseguiram entender quem eles são? Para ficar melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1. Vai facilitar para o irmão compreender o que eu vou explicar nessa manhã. O autor da lição de hoje, meus irmãos, é o pastor Elide Júnior Macherati Fonseca. Ele é lá da região dos Lagos, esse pastor. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim o texto: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque esta está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento a edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja mundo, seja vida, seja morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pode dizer amém essa palavra, querido? Sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido, né? Quando a gente lê esse texto bíblico aqui,
a gente vê uma grande preocupação do apóstolo Paulo com a espiritualidade. Não tinha Covid-19 lá, irmãos, nesse momento, em Jerusalém. Mas tinha uma coisa muito interessante acontecendo em Corinto. Era uma igreja extremamente influenciada pelo mundo. Eram pessoas sábias demais que conviviam naquele momento. Tinha uma expansão do conhecimento enorme sobre esse povo. O povo estava disperso, o povo estava espalhado, e nesse momento estão nascendo muitos sábios, muita gente inteligente, muita gente preocupada em ensinar coisas, muita gente preocupada com a métrica de um conhecimento que era uma herança grega, um conhecimento sólido, um conhecimento dos primeiros filósofos. Muita coisa estava sendo ensinada. Dentre as muitas coisas que estavam sendo ensinadas para as pessoas, é que elas eram donas de si mesmas. E como donos de si mesmos, eles podiam fazer o que quisessem da própria vida. Como donos de si mesmos, todos seriam capazes de produzir conhecimento. Chega o apóstolo Paulo com um discurso, irmãos. E o discurso dele é um discurso de: o verdadeiro conhecimento só pode ser encontrado em Cristo. O verdadeiro conhecimento, que é bom para a natureza humana, só pode ser encontrado em Cristo, porque todo conhecimento de razão humana, ele é corrompido pelos nossos próprios interesses. Eu não sei o que você deseja fazer da sua vida, eu sei o que eu desejo fazer da minha vida. Mas o que você deseja fazer da sua vida, a pergunta nessa manhã é: será que o desejo do meu coração é o desejo de Deus para a minha vida? Quantas foram as vezes, irmãos, que vocês decidiram fazer coisas e essas coisas tinham muito mais a ver com o que você deseja do que com o que a Bíblia diz que você tem que desejar fazer? Quantas foram as vezes que a gente chegou e antes de tomar uma decisão, a gente vai lá e lê a Bíblia? Quantas vezes? Quantas vezes você sai de manhã, acorda o seu dia, abre a Bíblia e pede a Deus em oração: Senhor, o meu dia vai começar hoje e eu gostaria muito que o Senhor me dissesse o que fazer e como fazer. Pode me orientar? Pode me dizer o que eu vou fazer hoje? Eu achei muito curioso, meus irmãos. Não é uma crítica, não, é uma reflexão. Já que a gente está refletindo nessa manhã sobre a igreja nunca fecha. A gente vai ao centro de Nilópolis e a cidade está movimentada. Eu estive aqui fazendo o teste com o Ismael e a Preta, e eu percebi que aqui, em torno da nossa igreja, as pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo. Se eu contei 4 ou 5 pessoas de máscaras aqui fora, uma delas era eu. O restante, todo mundo estava sem máscara. E avisar para o irmão que eu estou sem máscara hoje aqui, porque eu estou distante de você. E falar com máscara no microfone é complicado, mas a gente está mantendo a distância necessária. Os cuidados, irmãos, eles são importantes por causa da igreja. A gente leu aqui que nós somos esse corpo, esse templo, nós somos a herança de Deus, nós somos o templo precioso de Cristo. Quando Deus, com todo o cuidado dele, formou o nosso corpo, e ele fez isso pessoalmente, de um modo único, que nenhuma outra criatura foi criada como nós, ele fez porque ele nos amava. Quando eu fiz a Priscila, eu fiz com muito amor. Quando a Priscila nasceu, que eu olhei a Priscila a primeira vez, eu fiquei tão feliz, meus irmãos. Essa semana ela estava fazendo a biografia dela, um trabalho da escola, e ela me perguntou assim: mãe, qual foi a primeira coisa que você disse quando você me viu? Quem é mãe aí, se lembra qual foi a primeira coisa que você disse para o seu filho quando você viu o seu filho? Eu lembro exatamente a primeira coisa que eu disse quando eu vi a Priscila. Até porque eu tive um neném de parto normal, então eu sofri muito. Quando aquela criatura nasceu, que o médico trouxe ela perto de mim, que eu olhei para ela, o meu coração se encheu de satisfação, porque é uma dor terrível para o neném nascer. Quem teve parto normal sabe bem o que eu estou falando. E poder olhar para aquela criança, eu olhei para ela e disse: seja bem-vinda, minha filha. Seja bem-vinda. Eu amo você demais. Irmãos, eu tenho certeza que quando você entrou aqui nesse lugar, nessa manhã de hoje, o Senhor Deus, além do pessoal que está fazendo os procedimentos de segurança, disse para você: seja bem-vindo, meu filho. Eu amo você. A alegria, irmãos, que o Senhor Deus sente quando a gente decide ser igreja é maravilhosa. Mas estar aqui não é ser igreja. Estar neste lugar de adoração não é ser igreja. Achar que porque o portão está fechado, a porta está fechada, a igreja está fechada,
Isso não é verdade. Dá tristeza passar para lá e para cá e ver as portas do templo trancadas, quando muitas vezes nós estivemos aqui, foi motivo de grande alegria, celebrar o Senhor, pular, cantar, né? O Antônio veio ali cheio de amor, doido para me dar um abraço, e eu doido para dar um abraço nele. Mas a gente não é criança. Por que as aulas estão acontecendo remotamente? Porque se você solta um grupo de crianças dentro de uma sala, o que eles fazem? Imediatamente. A primeira coisa que eles fazem é arrancar esse negócio aqui. É a primeira coisa. E qual é a segunda coisa, meus irmãos? Eles vão se abraçar. Eles vão se abraçar. Outra coisa que eles vão fazer, eles vão dividir tudo que eles têm. E se puder pôr na boca, melhor ainda, né? Para experimentar, melhor ainda. Aí o apóstolo Paulo diz para a gente assim, prestem atenção, vocês que são a igreja que nunca fecha, a igreja que nunca para, nós precisamos crescer. O discurso dele nessa carta aqui é um discurso de, eu não pude falar com vocês como espirituais, é assim que o texto bíblico começa, eu não pude. Eu ainda não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais. E olha que interessante, meus irmãos, como crianças em Cristo. Ora, se ele está dizendo, eu não posso falar a vocês como espirituais, nem como adultos, mas como crianças, ele está dizendo, vocês ainda não entendem o que é ser espiritual. E ser espiritual é ser alguém que é capaz de obedecer coisas sem que ninguém precise fiscalizar. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se eu solto a Priscila, ela já tem 15 anos, ela tem discernimento, irmão, do que ela pode ou não fazer. Mas o Michel que está chegando ali agora, com certeza não tem. Se você deixar o Michel solto, ele vai sentar no chão, passar a mão no chão, botar a mão na boca, passar a mão no rosto. Ele não tem. Você tem que ficar ali junto, orientando o tempo todo. O tempo todo orientando. O tempo inteiro orientando. Não é isso que você tem que fazer? É isso que você tem que fazer. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, vocês ainda não são adultos, vocês ainda são crianças, e como criança, as orientações precisam ser dadas todas da mesma maneira. Prestem atenção nas orientações para que vocês possam cumpri-las. Ele diz, leite, o que criança come, né, meu irmão? Criança recém-nascida come o quê? Nada, não tem dente, né? Criança recém-nascida não tem dente, então não pode mastigar. E ele diz, vocês são crianças espirituais, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo. O que ele está dizendo? Ele diz, olha só, igreja de Corinto, aprendam uma coisa, vocês ainda são bebês. Eu tenho tantas coisas para conversar com vocês a respeito daquilo que eu quero, porém, eu não posso conversar essas coisas com vocês porque vocês estão agarrados em rudimentos, em coisas do começo da vida. Eu ainda preciso explicar a vocês como ficar de pé, eu ainda preciso explicar para vocês como se alimentar. Eu não posso dar nada sólido para vocês ainda porque vocês se engasgam com a verdade. Enquanto os servos ainda estão se engasgando com a verdade. Se você der um pedaço, né, assim a gente fica apavorado com criança pequena. Se a criança pequena pega um pedaço de biscoito, você começa a dar biscoito, o médico diz, pode dar biscoito maisena. Você começa a dar biscoito maisena, mas você dá o biscoito numa aflição enorme. E a criança experimenta aquele sabor novo, o que ela faz? Ela quer mais, ela quer imediatamente. Novo crente é assim, você dá um pouquinho, ele quer mais, ele quer mais. Aí ele quer comer tudo de uma vez só. Você der o pacote de biscoito, ele vai enfiar o biscoito inteirinho na boca. E o que acontece, irmãos? Ele se engasga. Ele se engasga e você fica apavorado. A igreja de Corinto está engasgada. Por quê? Porque eles estão experimentando uma nova possibilidade de ser pessoa, de ser igreja. E aí, quando você se depara com essa igreja, vem os desafios. O que é ser igreja? Será que eu sou igreja? Será que as pessoas olham para mim e me diferenciam das outras pessoas? A gente coloca isso aqui, meus irmãos. Essa semana eu fui correr, aí você coloca isso aqui, coloca um boné, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe. Sabe? Não. Se o meu cabelo branco some e eu estou de máscara, meus alunos não me reconheceram. Eu tive que ir na escola fazer um procedimento de entrega de kit de alimentação. Os irmãos sabem que eu trabalho no Estado. E eu fui lá para fazer isso, fui convocada para fazer essa função. E aí eu estava de máscara,
com outro aparato aqui na frente, e os alunos iam chegando, e não me reconheciam. E eu não os reconhecia também, né? Porque estava todo mundo disfarçado. O apóstolo Paulo diz, agora nós estamos vivendo um grande desafio de sermos a igreja. E esse desafio agora, eu não preciso estar aqui. Ser igreja dentro dessas paredes aqui é muito simples. Eu me preparo, né? Me ajeito. E depois que eu me ajeito, eu não posso sair daqui, né? Esqueci. Eu me ajeito, é muito difícil para mim ficar aqui e não me mexer. Eu me ajeito e depois que eu me ajeito e vou para a igreja, eu sou a pastora. É muito curioso que a minha cunhada veio ajeitar o som aqui hoje de manhã, ela ligou para mim e falou assim, pastora. Aí eu falei para ela, você está na igreja, né? Ela disse, estou. Você está no templo, né? Porque chegou no templo, eu sou a pastora. Eu quero que você pense nisso. Será que nós, assim como a igreja de Coríntios, quando estamos aqui, pensamos de um jeito? Ou quando pensamos em ser igreja, pensamos de um jeito? E quando estamos no dia a dia das nossas vidas, dentro da nossa casa, nós somos a mesma pessoa? Será que a gente age o tempo inteiro como se estivesse aqui, arrumados para assistir o culto? Será que a gente entende a importância de ser igreja? Até quando a gente vai ter que tomar leite na chuca, como cristão? E aí, a maior quantidade de leite é tomada em relação a isso aqui, meus irmãos. Porquanto havendo entre vós ciúmes, estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? O desafio aqui é o seguinte, se vocês estão vivendo uma vida cristã enciumada, em que uma pessoa recebe mais atenção de Deus do que outra, em que uma pessoa recebe mais atenção do líder do que outra, vocês ainda não são espirituais. É duríssima essa palavra, meus irmãos. Se vocês acham que o irmão a irmã B, são mais importantes para uma liderança, vocês ainda são meninos tomando leite. Se você acha que uma função que um desempenha e uma outra função que o outro desempenha o torna mais espiritual, vocês continuam sendo crianças espirituais. Ele está dizendo, vamos parar com isso, porque hoje, irmãos, as funções desapareceram. E eu posso dizer, graças a Deus por isso. Porque eu já não sou mais A ou B. Eu sou o servo. Eu sou o servo. Eu sou o servo que quer servir a Cristo na minha casa da melhor maneira possível, porque agora a minha casa é a igreja do Deus Altíssimo. É lá que a palavra entra todos os dias. É ali que eu tenho que fechar os meus olhos e orar com os outros irmãos. Eu não tenho mais esse lugar de refúgio para vir. Eu sinto falta, meus irmãos, do culto, de verdade, né? Da alegria, da comunhão, dos jovens trabalhando, da gente na rua, o pessoal fica botando TBT, acho que é assim que chama agora, né? Colocando o TBT lá, né? Hashtag não sei o que, hashtag não sei o que lá. Mas quantas foram as vezes que nós nos aborrecemos e brigamos um com o outro e tivemos ciúmes para sair e fazer o trabalho de Deus? Quantas foram as vezes que a gente ficou pensando mal do outro irmão na organização dos eventos que nós íamos fazer? Quantas foram as vezes? Pare e pense nisso. Quantas foram as vezes que a gente estava agindo que nem menino espiritual? Quantas foram as vezes? Nós vamos para aquela reunião lá, mas não gosto daquela reunião lá não, pastor, aquela irmã fala lá na reunião. Quantas foram as vezes, irmãos? Eu não vou naquela reunião hoje porque é fulano que vai falar lá na reunião. Quantas foram as vezes, meus irmãos? Hoje a gente não está nem aí, né, irmão? O irmão colocou a live lá, a gente corre para assistir. É ou não é? A gente se diverte até com o erro do irmão, a gente olha com simpatia, né? A live caiu, a pastora volta, tá gaga, o pessoal diz que pastora, estamos orando para voltar a live. Vai voltar em nome de Jesus. Como a nossa conduta mudou, como a nossa postura mudou, como a gente sentia vontade de voltar a esse templo. Será que a gente não está agindo ainda como meninos espirituais? A exortação do texto bíblico é:
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmão, quando eu estou escolhendo quem eu vou seguir, isso é uma outra coisa aqui que é desafiadora. Quando eu estou escolhendo lá, a gente pode dizer isso aqui, né, nessa manhã. Eu sou do pastor Nelson na sexta-feira, eu sou do pastor Henrique na terça-feira, eu sou do pastor Lival na quarta, eu sou da pastora Patrícia na quinta. Está tomando leite, irmão. Estamos tomando leite. O irmão me ligou e falou, pastor, eu estou acompanhando os números da audiência da igreja. Eu falei, irmão, que bom, né? Porque eu não estou, não. Eu não estou nem aí, meu irmão. Eu estou aí com a sua vida. Eu estou aí porque eu estou preocupada com a irmã Ana, que está vivendo um desafio. Agora a Cleice vai chorar. Com a irmã Cleice, que está ali sozinha no último banco, morrendo de saudade, né, Cleice? É, com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com os jovens. É com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a sua vida, com a sua saúde, para que o Covid não alcance a sua casa, porque eu perdi muitos amigos com essa doença. Perdi 4 colegas professores que trabalhavam lado a lado comigo e que já não estão mais aqui. Eu estou preocupada com nós continuarmos sendo a igreja de Cristo no lugar mais importante onde a gente precisa ser a igreja de Cristo. Sabe onde é? Não é no monte. Ontem eu fiquei, meu marido me fez uma surpresa, porque eu estava já angustiada de ficar dentro de casa, né? São 4 meses dentro de casa, é muito difícil isso para mim. Não é que eu nunca saia, não. Eu vou na padaria de máscara, compro pão, volto, mas 4 meses sem fazer nada de verdade, né? E ele sai para trabalhar e eu fico lá dentro de casa, ele viaja agora mais do que nunca. Não é uma crítica não, meus irmãos. Mas sabe, quando Cristo encontra a mulher samaritana, ela diz assim, sabe o que dizem para a gente? Olha a preocupação dela, qual é o local de adorar? A pergunta é a do nosso texto bíblico hoje. Como é que eu sou igreja? Onde eu sou igreja? De que forma eu sou igreja? A pergunta era essa. Vocês, judeus, dizem que é no Monte A. O pessoal aqui diz que é no Monte B, até porque eles não podiam ir no A, porque eles não podiam passar para o lado de lá, eles eram odiados pelos judeus, ninguém ia deixar um samaritano entrar ali. Aí Cristo olha para ela e fala assim, filha, a hora chegou e é agora. Esse texto nunca fez tanto sentido para mim, irmãos, espero que faça para você. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não interessa o monte. Não interessa o templo. Interessa a adoração. E como é que ela tem acontecido? Como ela tem acontecido? Se vocês desobedecem às autoridades, não posso falar para vocês como espirituais. Porque todos os homens estão debaixo das autoridades constituídas por Deus. Então, quando eu vejo um cristão andando sem isso aqui no meio da rua, o que ele é, irmão? Espiritualmente falando. Parem para pensar. Quando a gente desobedece às orientações, o que somos? Vi um médico essa semana, um médico, irmãos, um médico. Talvez você tenha visto essa matéria. Passar num carro e aí a agente de segurança lá no sul pedia a ele para parar, para poder verificar a temperatura dele. Ele xingou um monte de palavrão com a menina, foi desagradável, mal educado, e fazia isso todos os dias, mais de uma vez, porque ele fazia o trajeto para lá e para cá. E depois que um processo ia acontecer contra ele, ele foi lá e se retratou. O que o coração dele está mostrando, meus irmãos? Ele é um médico bebezão, né? Sabe, meus irmãos, a palavra diz assim, quem é de Apolo, quem é de Paulo. Não interessa quem é a pastora Patrícia, não interessa quem é pastor Livaldo, não interessa quem é pastor Henrique, pastor Nelson, faz a menor diferença para Deus. O apóstolo Paulo diz, pastor Nelson, pastora Patrícia, pastor Livaldo, seja lá que evangelista for, que irmão for, que bispo for, um semeia, o outro, são só meros trabalhadores iguais a cada um de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Nós vimos aí pastor Sócrates parar lá na UTI, entubado,
Sabe o que é isso? Isso é a misericórdia de Deus dizendo o seguinte para a gente: nenhum dos meus filhos são mais ou menos especiais para mim. Todo mundo morre, todo mundo pega doença, todo mundo pode ficar entubado. Então deixem de ser meninos e passem a ser adultos espirituais. Isso vai acometer todo mundo e o que eu espero de vocês é aprendam algo com esse momento difícil e sejam uma igreja sólida de pessoas adultas que não estão preocupados simplesmente com o que o outro irmão está fazendo, mas estão preocupados em fazer. Não importa se na plantação eu rego, se eu olho, se eu cuido, se eu semeio. O que importa é que os frutos do evangelho serão de Deus. Não interessa. Se uma hora o pastor está regando, a outra hora eu estou lá colocando no sol, outra hora... Eu não entendo muito de plantação não, irmãos. Então não é uma boa referência para eu explicar, mas o fato é, existem etapas. Quem sou eu em cada uma dessas etapas? Não faz a menor diferença para Deus. A diferença para Deus faz quando um por acaso não puder fazer, você tem que estar lá para fazer. E você precisa entender isso. E uma coisa é muito importante, você tem que entender que a obra não é sua, a obra é minha. Quer crescer espiritualmente? Quer ser capaz de ouvir as verdades de Deus? Antes de mais nada, seja obediente. E não escolha se você vai servir a pessoa A, a pessoa B, se a palavra da pessoa A, da pessoa B é mais interessante, porque a palavra interessante precisa ser a palavra de Deus. Então não interessa o que rega, o que planta, o que colhe, porque os frutos serão todos meus. Quando você entender que a missão é sua, você para de se preocupar com quem o outro é e com o que ele está fazendo e como ele está fazendo. A obra é de Deus, irmãos. E aí ele dá um outro exemplo aqui. A plantação é muito interessante enquanto exemplo, né? A gente não deve ser um mero jardim de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo que querem ser jardim. Sabe por que serve jardim, irmão? Jardim é uma coisa maravilhosa, mas só serve de adorno. Só serve de enfeite. É ou não é? Você se alimenta do jardim? Né? Se se alimentar, vai ficar dessa finura assim. Agora, você se alimenta da plantação, não se alimenta da plantação? O jardim é bonito, mas dá um trabalho muito maior do que a plantação. E ele é adorno. É bonito. É bonito, é lindo. Olhar um jardim é lindo. Eu não gosto de ganhar rosas colhidas, eu gosto de olhar rosas plantadas. Eu acho um desperdício matar uma rosa. Prefiro ver ela lá, no pé, fazendo a função dela, adornando aquela casa. Mas nós, para Deus, somos mais do que adorno, irmão. Nós somos alimento. Alimento para um mundo que está morrendo de fome. Alimento para um mundo que acha que está tudo bem. Alimento para um mundo que já desistiu. Se você viesse aqui ontem, você ia ficar assustado. Um dos nossos vizinhos estava fazendo uma festa, tinha até banheiro químico na festa, para você ver a quantidade de pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Me digam a hora aí, meus irmãos, senão eu vou passar aqui. E eu fiquei olhando para aquele ajuntamento, que necessidade é essa de estarem juntos ali? Daqui a pouco vai um para cada canto, porque eles estavam bebendo muita coisa. Daqui a pouco vai um para cada canto. E a alegria da festa, vai junto? Eu pergunto para você, meu irmão, ontem eu recebi a ligação de uma irmã que a gente tem orado muito, que é lá da Primeira Igreja Batista de Olinda. Irmã Antônia Barros. Quem estava orando pela irmã Antônia Barros aí? Ela entra lá no nosso culto, pastor, ora por mim. A Antônia Barros implantou o marca-passo dela, graças a Deus. Ela queria muito implantar o marca-passo, precisava. Implantou o marca-passo, não pode segurar no telefone celular, porque senão descarrega o marca-passo. Aí ela pediu uma irmã para ligar da igreja e me avisar. Avisa a pastora Patrícia e a igreja que eu estou bem. E isso é fruto das orações dos irmãos. O quanto temos orado, meu irmão? Porque uma igreja saudável não está preocupada em ouvir palavras bonitas, está preocupada em colher frutos bons. E para colher bons frutos, você precisa saber plantar. Você não pode plantar em qualquer lugar. Lembra a parábola do semeador? Ele vai sair para fazer uma semeadura e aí alguns grãos vão cair no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer o que vai acontecer com esses grãos por falta de cuidado. Então, quando é que eu cuido? Eu ouvi de um irmão dizer para mim assim, pastor, é agora que a gente vai ver quem é a igreja. Porque a gente não está indo lá para marcar presença no templo. Então, agora a gente vai ver quem é a igreja. Porque agora você pode ser a igreja e participar do culto dentro da sua casa.
É claro que os irmãos que estão aqui hoje, nessa manhã, são os irmãos que costumeiramente estão lá no culto. Sabe o que eu digo para vocês, irmãos? Os irmãos aqui hoje são irmãos que costumam estar lá todos os dias. Eu vi muita gente, vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja, mas eu tinha certeza que esse monte de gente não estaria aqui nessa manhã de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos decidir ser a igreja. E o que é ser a igreja de Cristo? Ser a igreja de Cristo, meus irmãos, é observar aquilo que Cristo tem para nós. E prestem atenção, porque a outra forma que o autor da nossa lição traz para a gente com ser igreja é a edificação. Como é que a gente tem edificado a nossa vida? Ele diz, tudo que vocês edificam vai passar pelo fogo. Tudo. Será que nós, se passarmos pelo fogo, tem uma música que a gente cantava aqui no Ministério de Louvor, né? Se passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, não te queimarás, não temas, sou contigo agindo eu, quem impedirá? Será que a gente consegue passar pelo fogo e não se queimar? Será que quando o fogo da provação vier sobre a nossa casa, algum dos irmãos aí teve Covid? Quem teve Covid aí, levanta a mão. Quem pegou essa doença aí? Levanta a mão. Pegou, irmã Cleice? Eu também peguei. Irmãos, a gente pensa que vai morrer. É terrível. É terrível você querer respirar e o ar não entra. Dá um apavoramento no coração. Você fala assim, vou morrer. Você tosse dia e noite sem parar. A febre não deixa você. A falta de ar é tanta que chega uma hora que a gente, na verdade, até está querendo ir mesmo, embora. É muito desagradável, é uma doença terrível, com sintomas terríveis. Quem é que já ficou doente aí, achou que ia morrer? Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha só, onde vocês têm edificado a fé de vocês? Se você pega uma criança e manda ela montar uma coisa, ela não se preocupa com a base do que ela está montando, não. Ela sai montando, até que o negócio despenca. Blá. Aí ela fica triste porque despencou. E você dá de novo, ela vai lá, até que ela aprende que, peraí, se a parte de baixo for maior do que o restante, esse edifício aqui, esse negócio que eu estou montando vai ficar em pé. Uma hora ela aprende. E o apóstolo Paulo diz assim, o que vocês têm escolhido para fazer a construção espiritual de vocês enquanto igreja? Ele diz, vocês podem escolher várias coisas para fazer a construção de vocês. Mas o dia revelará quem vocês são. E aí, meus irmãos? Quem nós temos sido? Né? Quem nós temos sido na mídia? Quem a gente tem sido na rede social? Será que a rede social mostra o cristão que eu sou? Ou será que a rede social mostra uma criança espiritual que eu sou? Que uma hora eu posto uma coisa, outra hora eu posto outra coisa que vai de encontro à palavra, daqui a pouco eu me retrato de novo, daqui a pouco eu posto uma outra coisa. Será que eu estou postando ali, mas na hora de fazer eu não estou fazendo? Porque olha, irmãos, a cobrança é grande, hein? Você posta uma frase, você posta um texto bíblico, você posta alguma coisa, e você age diferente daquilo que você postou, o dia revela quem você é enquanto cristão. O dia revela quais são os instrumentos que estão sendo utilizados para a sua construção. Quando você olha uma construção nova, você olha para ela, o que te chama mais atenção, com certeza, são os defeitos dela. Na relação com o outro, enquanto igreja, o que tem chamado a nossa atenção? Será que são as preciosidades que o irmão tem executado na vida dele enquanto servo de Deus que tem nos abençoado? Ou será que a gente está olhando para aquele lado torto da parede que ficou lá? Meu vizinho fez uma construção, irmãos. E ele tem um gosto diferente do meu. E na hora que ele decidiu colocar um arremate, eu também não entendo muito de obra não, mas na hora em que ele foi colocar o arremate, o que a gente percebeu? Que a parede dele era torta. Porque o negócio começava desse tamanho e terminava dessa largura. Ninguém se preocupou em elogiar o que ele fez. Mas todo mundo se preocupou com o defeito da parede. Disse, nossa, que parede torta. O apóstolo Paulo disse, vocês querem crescer espiritualmente? Precisam olhar o que há de precioso no outro. Porque a gente tem uma tendência para olhar os defeitos, irmãos, enquanto cristão. A ter ciúme, contenda. A gente dentro da nossa casa olha muito mais as coisas que nos incomodam nas pessoas que estão ao nosso redor. E Ele está nos desafiando a ser igreja hoje. Deus está nos desafiando a ser igreja hoje dentro de casa mais do que nunca. E eu louvo muito a Deus por isso. Eu preciso ter
o triplo de paciência que eu tinha com a Priscila dentro de casa hoje. O quádruplo de paciência com o meu marido dentro de casa hoje. Porque senão eu não sou igreja. Porque senão ele olha para mim e ele vê qualquer coisa, menos a igreja. Ele olha para mim e deve pensar, é isso que você é? Olhar com simpatia os erros dos irmãos é sinal de crescimento e adultez espiritual. Suportar o que o outro faz sem murmurar, sem reclamar, sem acusar, é sinal de amadurecimento enquanto igreja. Então o desafio hoje de que a igreja não fecha, não é a porta não. Sabe por quê, meus irmãos? Se amanhã nós recebermos uma ordem do município dizendo, bandeira vermelha, fechem os templos, nós vamos fechar. Nós vamos fechar. Por quê? Porque nós somos adultos espirituais e obedecemos às autoridades que estão instituídas. Hoje eles disseram, podem fazer, a regra é essa aí, cada um num banco, com não sei quanto de distância, medindo a temperatura, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós vamos obedecer. Agora, será que quando ninguém está olhando eu estou obedecendo? Será? É engraçado, eu encontro alguns irmãos da igreja, e eu estou de máscara, né? Sempre. Eu tive esse troço, é muito ruim, então eu ando de máscara. Minha mãe é diabética, não está aqui no culto nessa manhã. A gente tem as preocupações da gente, está cheio de criança lá em casa, a gente tem as nossas preocupações. Decidimos não. E aí o irmão me olha, é muito engraçado, irmão. O irmão me olha e fala assim, pastor, eu vou botar máscara. Não bota máscara por mim, não, põe a máscara por você, pela sua família. De que adianta o irmão botar máscara porque viu o pastor da igreja de máscara, meu irmão? O irmão está cuidando desse templo, dessa edificação feita por Deus, porque você vai prestar conta disso a Deus. Se você andou para lá e para cá sem máscara, se você não fez os procedimentos para cuidar da sua saúde, do seu edifício, você vai dar conta dele, meu irmão, para Deus. Se você fez com que pessoas que andavam com você adoecessem, você vai dar conta disso, meu irmão. É uma ordem muito simples. Pergunta a irmã Cleicimar, que colhe sangue de gente com Covid durante o dia inteiro, por mais de 12 horas por dia. Quantas pessoas estão doentes de verdade? Isso não é uma coisa ficcional, não. Não é um filme na televisão, não. É uma realidade. E o que Deus espera de nós nesse tempo? Pensa, igreja. O que Deus espera de você nesse tempo? Que a gente vá para a rua e faça tumulto? Que a gente faça festa de rua? Que a gente se ajunte? Que a gente saia no meio da rua para fazer o evangelismo? Ou que a gente esteja dentro de casa evangelizando a cada dia aquelas pessoas que nós tanto amamos? Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido, minha querida. Nós vamos estar nesse momento orando e agradecendo a Deus pelo nosso estudo da escola dominical. Dizer para os irmãos que na próxima semana nós teremos outra pessoa aqui fazendo estudo, na outra semana outra pessoa aqui fazendo estudo. Eu estou entrando em férias escolares, nem acredito nisso, e eu vou descansar um pouco, viu, meus irmãos? Eu vou continuar fazendo as lives de quinta-feira, mas eu estarei nas próximas 2 semanas, quem vai estar fazendo o estudo bíblico aqui na igreja serão os outros pastores. Então, só para os irmãos terem conhecimento disso, Eu disse, pastor Livaldo, estou entrando de férias escolares e como professora trabalhei muito. Não parei de trabalhar um único dia, desde que essa Covid começou. Então eu vou estar tirando um descanso e os outros irmãos vão estar trazendo a palavra. E nós vamos orar nesse momento, porque em seguida nós vamos fazer o ofertório. Nós não vamos fazer a transmissão do ofertório, tá? O ofertório é o momento da igreja, a gente vai estar fazendo o ofertório e encerrando o nosso culto com o pastor Livaldo, mas a gente vai encerrar a transmissão para o pessoal que está online agora. Baixe sua cabeça e vamos agradecer a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa. Queremos te agradecer pela vinda dos teus servos aqui, Senhor Deus, sobretudo pelo desejo que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai, para estarem vindo à tua casa, para estarem vendo os seus irmãos, para estarem vivendo um momento de comunhão. Seja conosco, ó Deus, seja com as nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, para fazermos a tua vontade. Nos abençoa, Senhor Deus, para cuidarmos dos nossos queridos.
Nos dá, Senhor Deus, a cada dia o alimento, ó Pai, necessário para crescer espiritualmente através da Tua palavra, Senhor Deus. Que possamos entender individualmente o nosso papel no Teu reino, Senhor Deus. Que possamos entender, Senhor Deus, que de verdade as portas da igreja jamais se fecharão, Senhor, porque Tu és o Senhor da igreja, Pai. E, Senhor Deus, que possamos entender o nosso papel nisso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade a cada dia, Senhor Deus. Seja com as nossas vidas, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, um domingo na Tua presença, Senhor Deus. Abençoa aqueles Teus servos que estão em casa, Senhor Deus, ouvindo, ó Pai, o estudo da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor, nessa manhã. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Livaldo tem a palavra.